Veja, hoje nós vamos ver a representação da resposta em frequência, certo? E uma das formas de representar a resposta em frequência é através de um diagrama chamado diagrama de Bode, certo? Ele é constituído, na verdade, de dois gráficos. Um gráfico, ele mostra o módulo de G de J ômega em função de ômega, e o outro gráfico, ele mostra a fase de G de J ômega em função de ômega, em função da frequência. A questão é a seguinte: o módulo, ele é representado em decibéis, tá certo? Que é 20 vezes o logaritmo do módulo de G de J ômega, e a fase em graus. Tanto o módulo como a fase é representado numa escala linear e a frequência é representada numa escala logarítmica, certo? Bom, a questão é a seguinte, veja. Olha só, nós vimos ontem o seguinte. Que, por exemplo, vamos considerar um determinado sistema da seguinte maneira. Por exemplo, um G de S igual a um ganho puro K vezes 1 sobre S vezes 1 sobre, por exemplo, TS mais 1. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos considerar cada elemento desse isoladamente. Então, por exemplo, esse primeiro elemento nós vamos chamar de G1 de S, apesar dele ser constante. Esse segundo elemento aqui, que é 1 sobre S, é o integrador, nós vamos chamar de G2 de S. E esse terceiro elemento nós vamos chamar de G3 de S. Tá? Bom, como nós estamos no domínio da frequência, nós vimos ontem, nós podemos dizer que para obter a resposta em frequência, no lugar de S, nós vamos substituir por J ômega. Então o G de J ômega vai ser igual ao G1 de J ômega vezes o G2 de J ômega vezes o G3 de J ômega. Tá? Bom, nós vimos que eu posso representar o G de J ômega como um módulo e uma fase E de J φ. De maneira que, da mesma forma, o G1 nós podemos representar como um módulo do G1 de J ômega e uma fase chamado de φ1. Da mesma forma, o G2 vai ser o módulo de G2 de J ômega e a fase φ2. Da mesma forma, o G3, o módulo de G3 de J ômega e a fase φ3. Então veja, o que vai acontecer? Podemos expressar isso aqui como G de J ômega, E de J φ, o produto dos módulos, correto? O produto dos módulos, então, G1 de J ômega vezes G2 de J ômega vezes o módulo de G3 de J ômega vezes, aqui nós teríamos, veja, um produto de potências de mesma base. Então a gente conserva a base e soma os expoentes. Então ficaria J de φ1 mais φ2 mais φ3. Tá? Então nós podemos dizer o seguinte, que o E de J ômega
é igual ao E de J, fase 1 mais fase 2 mais fase 3, e o módulo do G de J ômega como produto do módulo do G1 de J ômega vezes o G2 de J ômega vezes o G3 de J ômega. Tá? Bom, então veja, se nós formos representar isso na escala logarítmica, nós vamos falar o seguinte, que 20 vezes o log, 20 vezes o log do G de J ômega fica igual a 20 vezes o log desse produto, tá certo? Desse produto, que é o módulo do G1 de J ômega vezes o G2 de J ômega vezes o G3 de J ômega. Tá? Bom, só que nós sabemos que o logaritmo do produto é igual à soma dos logaritmos. Então nós vamos falar que 20 log do módulo de G de J ômega é igual a 20 log do módulo do G1 de J ômega mais 20 log do módulo do G2 de J ômega mais 20 log do módulo do G3 de J ômega. Ou seja, nós podemos dizer o seguinte, que o módulo do G de J ômega em dB é igual ao módulo do G1 de J ômega em dB mais o módulo do G2 de J ômega em dB mais o módulo do G3 de J ômega também em dB. Ou seja, resultado, a nossa expressão inicial, ela era um produto. Nós tínhamos um produto de 3 fatores. O fator 1, que era uma constante, o fator 2, que é 1 sobre S, e o fator 3, que era 1 sobre TS mais 1. Então nós tínhamos um produto de 3 fatores, que nós chamamos de fatores básicos. Se nós analisamos individualmente a resposta em frequência do primeiro fator, do segundo fator e do terceiro fator, isoladamente, se eu quiser saber a resposta em frequência do sistema total, basta nós somarmos as fases, que é o que está aqui, e somarmos os ganhos em dB. Para isso, nós temos que usar o ganho em dB. Perfeito? Então, veja, essa análise no domínio da frequência, usando a escala logarítmica, ela nos facilita, porque um produto vira uma simples soma. Certo? Então, o nosso desafio, então, é entender a resposta em frequência de cada fator básico. E depois fazer a soma para qualquer um dos outros fatores. Então, o nosso objetivo vai ser analisar a resposta em frequência de cada fator básico. Certo? Então, por exemplo, um fator básico é, por exemplo, G de J ômega igual a K. Esse é um fator básico, uma constante. Bom, esse fator, o que a gente tem?
ele tem módulo igual a K e ângulo igual a 0. Então, E elevado a J, 0. Ou seja, para qualquer frequência, esse fator tem ganho em dB igual a 20 log de K. E tem fase igual a 0 graus. Esse é um ganho puro. Para qualquer frequência, ele responde com a mesma. Ou seja, além de a mesma frequência que entra, sai, mas ela sai com amplitude multiplicada por K, com a defasagem 0. O segundo fator básico, é o G de S igual a S elevado a mais ou menos 1. Ou seja, é 1 sobre S ou S. É o fator integral ou o fator derivativo. Tá certo? Significa o quê? Que o G de J ômega é J ômega elevado a mais ou menos 1. Esse fator, o que acontece com ele? Veja. O módulo do G de J ômega em dB é igual a 20 log o módulo de J ômega é ômega. 20 log de ômega elevado a mais ou menos 1. Certo? Veja. Se nós estamos falando do fator 1 sobre... Se nós estamos falando do fator J ômega elevado a menos 1, isso é 1 sobre J ômega, tá certo? Que é o fator integrador. Nesse caso, o G de J ômega em dB vai ser igual a 20 log de ômega elevado a menos 1, que vai ser igual a menos 20 log de ômega. Tá certo? Isso significa o quê? Significa que eu tenho um ganho em dB que cai 20 dB por década. Certo? Vejam só. Vamos fazer algum exemplo. Vamos fazer uma tabelinha aqui. Tá? Vamos colocar aqui ômega e menos 20 log de ômega. Então vamos atribuir alguns valores aqui, tá certo? Vamos colocar aqui, por exemplo, uma frequência 0,01 radianos. Menos 20 log de 0,01 vai dar quanto? Vai dar 40. Correto? 40. Por quê? Significa que o ômega é 10 a menos 2. Então, log de 10 a menos 2 dá menos 2. Menos 2 vezes 20, 40. Perfeito? Olha, uma frequência de 0,1. O ganho vai dar 20.
Certo? Veja, para uma frequência 10 vezes maior, 1. Perfeito? Eu vou ter log de 1, 0. Vezes menos 20, 0. Para uma frequência de 10, log de ômega, log de 10 é 1, dá menos 20. Então, olha o que acontece aqui nesse caso. Nós temos um ganho que cai 20 dB por década. Certo? Que cai 20 dB por década. Tá? Se fosse o caso do fator C, G de J ômega ser igual a J ômega, o que nós teríamos? O nosso ganho em dB, o G de J ômega, passa a ser igual a 20 log de ômega. Tá certo? log de ômega. A diferença é que agora nós não teríamos o sinal negativo. E aí, para aquela mesma tabela, o que nós teríamos? Se a gente pensar naquela mesma tabela, ômega, e agora 20 log de ômega, para a frequência de 0,01, de vez de ter 40, a gente teria um ganho de menos 40. Para o 0,1, teria um ganho de menos 20. Um ganho de 0, 10, um ganho de 20. Veja se tem sentido. Em um caso, eu tenho 1 sobre S. 1 sobre S, nós sabemos que é o integrador. No outro lado, nós temos o S, que é o fator derivativo. Quanto maior a frequência, maior a derivada, maior a taxa de variação. Por isso que o fator derivativo aumenta o ganho com a frequência, que é o contrário do integrador. Perfeito? Então, essa é a análise do ganho. Falta a análise da fase. Bom, mas a análise da fase, mesmo princípio. Nós temos o G de J ômega igual a J ômega elevado a mais ou menos 1. Ou, por exemplo, o G de J ômega é igual a 1 sobre J ômega, no caso de menos 1, ou G de J ômega igual a J ômega. Veja, nesse caso aqui, a fase desse sistema, olha, ele pode ser expresso como G, o módulo do G de J ômega, vezes uma fase. Vezes uma fase, que nesse caso aqui, qual que é o ângulo de J ômega? 90 graus. Tá certo? 90 graus. Como está no denominador, eu teria o módulo do G de J ômega elevado a menos J 90. Ou seja, a gente diz que a fase de J ômega é igual a menos 90 graus. Fixo, constante para qualquer frequência. E no segundo caso, a fase do G de J ômega, né, a fase em função da frequência, vale 90 graus positivo para qualquer frequência. Tá claro? Tá? Veja só, em um diagrama de Bode, tá certo? O que é constante é a distância entre décadas, tá certo? Então, por exemplo, se nós
se nós consideramos aqui, vamos considerar aqui que essa primeira frequência aqui, que não está dando para ler, seja a frequência 10 a menos 2. Uma década depois, eu tenho 10 a menos 1, certo? Aqui nós temos 10 a 0, 10 a 1 e 10 a 2. Se nós queremos expressar aqui a resposta em frequência do fator integral, ou seja, se nós queremos expressar aqui a resposta em frequência daquele fator, o que nós vimos? Quando a frequência era 10 a menos 2, olha, ela era 20, então menos 20 log de ômega. Se o ômega vale 10 a menos 2, então nós temos menos 20 log de 10 a menos 2, que vai ser igual a 40. Então nós vamos ter então esse ponto aqui, ó, 40. Na frequência 10 a menos 2. Na frequência 10 a menos 1 vai ser 20. Por quê? Vai ser 20 log de 10 elevado a menos 20 log de 10 elevado a menos 1. Então vai dar 20. Na frequência, uma década depois, vai ser 10 elevado a 0, que vai ser 1. Então vai ser 20 log de 1 vai dar 0. Uma década depois, menos 20, porque aqui a frequência é 10 a 1. E assim vai. Então veja, entre esses pontos, nós podemos unir com uma reta. Então, veja, o que nós temos? Não ajudou muito, tá certo? Então, vamos só retomar aqui os pontos. Tá certo? Então, olha só. Nós temos mais ou menos aqui uma reta. Vamos olhar com bons olhos aqui. Tá certo? Isso aqui, gente, veja. Isso aqui é a curva do ganho, que cai 20 dB por década. No fator 1 sobre S, ou 1 sobre J ômega. Para todas aquelas frequências, a fase será menos 90 graus. Esse é o fator integral. Perfeito? Então veja, o que nós temos aqui? Nós temos um gráfico que mostra a resposta em frequência do fator integral. Certo? Veja. Vamos parar isso. Por exemplo, se quiser fazer análise para o fator integral, o tipo, o G de S igual a S, simplesmente o contrário. Olha, o derivativo. O derivativo, o que acontece? Vamos considerar aqui, olha, essa frequência aqui, 10 a menos 2, 10 a menos 1, 10 a 0, 10 a 1, até 10 ao quadrado. Olha, ela começa com ganho menos 40, para 10 a menos 1 fica menos 20, para 10 a 0, 0. Ela é um gráfico, o contrário do integral. O ganho aumenta com a frequência. Na proporção de 20 dB por década. 20 dB por década. E a fase vale para qualquer frequência 90 graus. Tá certo? 90 graus.
Por que a fase não muda? Porque o G de J ômega é igual a J ômega. O J ômega é uma variável que só tem a parte imaginária. Então essa variável, no plano complexo, ela sempre está no eixo imaginário. Portanto, o ângulo dela sempre é 90 graus. Para qualquer frequência. Tanto seja pequeno ou grande. Certo? Então, é essa visão geral de como que a resposta em frequência do sistema, como que o sistema se comporta para todas as frequências, que o diagrama de Bode te possibilita enxergar. Tá certo? O que nós estamos vendo aqui? O fator derivativo aumenta a amplitude com o aumento da frequência. O fator integral diminui a amplitude. Certo? É por isso que o fator derivativo aumenta o tempo de resposta do sistema, enquanto que o fator integral diminui. Por quê? O fator integral ele tende a diminuir as componentes de alta frequência. Da mesma forma, o fator integral amplifica o ruído que está presente no sistema. Por quê? O ruído é um sinal de alta frequência. O fator derivativo amplifica o ruído. Ao passo que o fator integral tem sentido, tem funcionamento inverso.